Beleza. Aí, devemos estar no ar agora. Me avisa quando estiver no ar. Já tá. Ok? Bom, pessoal, muito boa noite, então. A gente está iniciando os trabalhos aqui do webinar de varejo. Agora já estamos ao vivo aqui para todo o Brasil, para todo mundo, na verdade. Queria iniciar aqui dando um agradecimento muito especial pelos nossos painelistas que, no meio desse caos todo, se dispuseram a estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da experiência deles e como é que eles estão resolvendo aí os problemas do dia a dia dessa crise aí, que é uma crise que eu acho que ninguém nunca atravessou da mesma forma como está acontecendo. Também queria agradecer toda a audiência que está conosco. O pessoal deve estar começando a entrar aí aos poucos, então a gente vai no início dando algumas instruções aqui para depois então a gente entrar com a conversa, com o debate aí com todos os participantes, tá? Lembrando então que as plataformas de acesso são o Zoom, a gente divulgou os links pelos grupos de WhatsApp e também a gente tem um streaming ao vivo pela página da AN Lab no Facebook, tá? Então é AN Lab, L-A-B, no Facebook, tá? Queria ressaltar também que podem ser feitas perguntas pela audiência. A gente tem a modalidade pelo chat do próprio Zoom e também pelos comentários no Facebook, quem estiver acompanhando pelo Face, tá? A ideia é a gente selecionar algumas perguntas e, ao final do webinar, levar aqui para os nossos painelistas, então. Então, dando início então, ao webinar, o tema do nosso primeiro webinar é varejo, então, desafios do Covid-19, uma conversa franca com os líderes do segmento de varejo, relatando a conjuntura atual e como estão lidando com o dia a dia da crise, tá? Antes de iniciar, pessoal, eu queria aqui dar o nosso suporte para uma iniciativa muito bacana que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, que é através do Instituto Floresta. Então, o Instituto Cultural Floresta está unindo aí empresários, entidades, profissionais liberais em torno do combate ao coronavírus. Então, eles estão buscando, através de doações, né, juntar recursos para conseguir, então, o fornecimento de equipamentos individuais de proteção aí para os profissionais da saúde, também respiradores para os hospitais da rede pública e cestas básicas para as famílias carentes aí que estão sendo afetadas pela crise. Então, a gente está dando suporte aqui, apoiando nessa captação de recursos, é muito importante, são ações objetivas que vão levar aí o suporte para a saúde, que eu acho que agora é coisa que todo mundo tem que focar e tentar resolver. Então, quem quiser fazer doação é pelo site institutoculturalfloresta.org.br. Bom, então, dando início aos trabalhos, pessoal, a crise desencadeada pelo Covid-19 atingiu todos os segmentos de negócios. O mundo globalizado e as cadeias de fornecimento interligadas fez com que todos os nichos fossem impactados em maior ou em menor grau. Desde que começou essa crise, desde que todos nós estamos em home office e tentando tocar os nossos negócios, eu não conheço uma pessoa que não tenha sido impactada com essa grande crise, e isso é ao redor do mundo de forma simultânea. Acho que é uma coisa que a gente nunca viu. E nós aqui da Anlab, então, pensando numa forma de contribuir numa construção para isso, a gente buscou, então, através desses webinars que a gente está organizando durante essa semana, construir algo em conjunto, né, através das conexões, do compartilhamento, trazendo as lideranças para servirem principalmente de referenciais e fonte de inspiração para toda a cadeia aí do varejo nessa hora tão difícil, né, pessoal? Então, para isso, a gente selecionou uma gama bastante variada aqui de ângulos do varejo, né? A gente tem representantes aí do lojista satélite, do lojista âncora, de quem tem as suas operações lojas na rua, no shopping, no interior do estado, na capital. Temos um lojista franqueado também, que é uma realidade diferente, e também a participação dos shoppings, que é um ponto muito importante, através da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers. Para tanto, então, eu vou passar aqui então para a apresentação dos nossos participantes. A gente tem hoje 6 convidados, que a gente selecionou aqui, são grandes referências no varejo. Mais uma vez, o meu agradecimento pelo tempo de vocês. Então, iniciando aqui pelo Hotel Modrebs. O hotel, ele é CEO das lojas Labs. As lojas Labs atuam com uma rede de lojas de departamento, com vestuário, eletrodomésticos, móveis de decoração, telefonia,
São mais de 160 lojas presentes em mais de 100 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com mais de 3.000 colaboradores. Ela foi fundada em 1956 na cidade de São Jerônimo. Né? Depois a gente tem o Peter Furukawa, ele é CEO das lojas Quero Quero e Verdicar, administradora de cartões de crédito. São mais de 353 lojas, 6.000 funcionários e tendo a sua fundação em 1967. O Andreas Mendes, ele é CEO da Espírito Santo, moda masculina, com uma cadeia de 25 lojas, aproximadamente 150 funcionários e um modelo de franquias atacado através de multimarcas, lojas próprias e e-commerce, já com 15 anos de marca. Fernando José, representando os franqueados aqui, então, ele é franqueado da Chili Beans, comercializa óculos e relógios, com 6 lojas em shopping, 35 funcionários, sendo a primeira loja fundada em 2001, abril de 2001. A gente trouxe também aqui o Glauco Romay, que é presidente da Associação Brasileira de Shoppings, e como nosso mediador aqui da noite, uma pessoa que conhece muito e convive muito dentro do varejo, que é o José Roberto Rezende, empresário, vice-presidente da CDL Porto Alegre, com larga experiência em varejo e atualmente também investidor de startups. Bom, pessoal, a nossa conversa aqui, a ideia é que tenha um foco, como a gente conversou antes de iniciar aqui a transmissão, um foco muito prático, né, com coisas reais do dia a dia de vocês. A gente quer que as pessoas que estejam escutando aqui, vendo, saiam com coisas objetivas para serem aplicadas amanhã nos seus negócios. Essa é a nossa intenção. A ideia é evitar aqui divagações políticas e coisas que fujam da mão do empresário, e sim coisas que vocês estão realmente conduzindo no dia a dia. Tá? Dito isso, então, pessoal, eu queria iniciar com uma primeira pergunta que vai para todos os palestrantes. A gente vai fazer uma primeira rodada onde todos se manifestem. Queria iniciar, então, perguntando para o Telmo. Né? Então, o Telmo, desde o início do vírus, né? Desde que caiu a notícia, desde que a gente teve que começar essa etapa aí de confinamento, o que você fez, né? O que a Lebes fez até agora, né? De medidas objetivas, e o que ela pretende fazer daqui para frente nas próximas semanas? Então, essa pergunta inicial aberta a todos, começando pelo Telmo, depois a gente vai rodando e em seguida passa a palavra para o Rezende conduzir. Obrigado, pessoal. Olá, boa noite a todas as pessoas que estão nos vendo e participando. É uma satisfação poder compartilhar algumas ideias, algumas sugestões, algumas colocações que se possa fazer. A partir do momento que se instalou essa questão do vírus, né, nós fomos a primeira rede do estado do Rio Grande do Sul a fechar todas as lojas. Foi uma decisão bastante difícil, que em outras ocasiões, para meus funcionários, até coloquei, nunca achei que talvez, nos 63 anos da empresa, eu tivesse que tomar uma decisão desse tipo. A partir do momento que nós encerramos ou fechamos as lojas, praticamente todas as outras lojas seguiram e também seguiram este exemplo. A partir daquele momento, eu tenho uma reunião permanente, praticamente, com toda a diretoria da empresa, e nos preocupamos muito em preservar a saúde e a integridade dos nossos funcionários em primeiro lugar. Isso já faz hoje 13 dias que as nossas lojas estão fechadas. Conseguimos, cumprindo a legislação, abrir algumas lojas nesses últimos dias, de acordo com decretos municipais, mas principalmente estamos nos preservando e preservando todas as pessoas, no sentido de que essa situação ela é muito séria. Então, o que se pretende, o que se verifica dessa forma? Não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria, uma situação mundial, é uma situação inédita na história do mundo, não do Brasil, na história do mundo, e precisamos, sim, hoje nos ajudar e verificar o que precisamos. Em primeiro lugar, claro, sim, preservar vidas, mas também não podemos deixar de pensar nos nossos negócios, que se não tivermos os nossos negócios nos próximos semanas e meses, aí sim, teremos problemas muito mais graves. Então, primeira manifestação, depois posso colocar mais alguma coisa específica para não me alongar. Pessoal, antes da próxima resposta,
Só lembrar aqui que o Zoom já está com os acessos aqui completos, então quem quiser assistir agora diretamente pelo Facebook da Unlab, lá está aberto para quem quiser olhar. Passar a palavra agora para o Andreas, então, conduzir a resposta. Então, em primeiro lugar, queria agradecer, né, o convite e poder compartilhar as nossas atitudes aqui. É uma alegria, porque é um momento de nós todos nos ajudarmos. Então, se a gente pode compartilhar e verbalizar as nossas experiências e, com isso, conseguir ajudar o próximo, para mim já é uma grande satisfação. Eu acho que o momento que se pede agora é isso, é a gente poder se ajudar aos outros, né? Respondendo a pergunta, assim, a gente está desde o dia, fazem 2 semanas, né? Desde o dia 13, né? 13 foi uma sexta-feira, né? E eu estava no escritório, sexta-feira ainda não tinha chegado aqui com força, praticamente poucas pessoas falavam no assunto, e eu escutei a palavra afastamento social. Eu disse, não, para aí, né? Acho que era final de sexta-feira ali, deixa eu dar uma olhadinha o que é essa história de afastamento social, né? Porque realmente, se essa é a solução para o problema, né, é sinal que nós temos um grande problema na Espírito Santo, porque nós pregamos o oposto do afastamento social, né? Nossa clientela, enfim, quem entra na loja, o relacionamento dos nossos vendedores com os nossos clientes é justamente aproximação social, né? Seja no Instagram, seja dentro da loja, até o toque, né? Faz parte do nosso processo de venda. O cliente entra na loja, chega um momento que a gente está com o cliente no provador, encosta nele, enfim, né? Afastamento social é tudo que é o contrário do que a gente prega no nosso dia a dia. E aí, desde aí, né, não se parou mais de se estudar o assunto, né? Não, eu entrei final de semana dentro, enfim, estudando, analisando. A gente tem uma grande vantagem, que é uma crise que aconteceu antes em outros países, tem outros países na frente da gente, então a gente consegue prever, ao estudar profundamente os demais lugares, a gente consegue prever algumas coisas que provavelmente vão acontecer por aqui. Ao longo desses estudos, eu já percebi que depende da cultura, depende do clima e depende de alguns fatores locais, né? A epidemia, a doença em si se revela de uma forma diferente, né? Então, se Deus é brasileiro, talvez aqui ela se desenvolva diferente positivamente, né? A esperança, eu acho que é a última que morre, né? Então, assim, uma coisa importante que desde o começo tem norteado, e eu tenho observado isso muito claro, é que a importância de estudar, né, com fontes sérias, né, o que aconteceu em outros lugares e o que está por acontecer aqui, né? É muito assim, eu observo que no dia a dia, quando a gente está tocando com os funcionários, com os fornecedores, enfim, até com os shoppings, né, as fichas estão caindo um pouco depois para cada pessoa. Então, a gente, como gestor, como líder, é importante a gente entender, né, e estar um pouco à frente dos demais, né, para poder nortear, né, carregar esse carro, né, para o lugar onde ele deve ir. Então, assim, a gente, desde que passamos o final de semana inteiro estudando, já se reunimos com as lideranças dentro da empresa. Segunda-feira eu me sentei na mesa de reunião, chamei toda a retaguarda e comecei a relatar o que ia acontecer. O pessoal, voltando do fim de semana, olhou para mim: esse cara tá maluco, o que é isso? Eu disse: olha, a partir de quarta-feira, muito provavelmente nossas lojas não vão mais estar abertas, né? Essa aqui é a última reunião que a gente faz presencial, né? E os olhos arregalaram e a coisa foi acontecendo conforme a gente vinha previsto, né? Uma coisa que eu preguei desde o início, e é uma coisa importante já dentro das dicas, enfim, que a gente, e como a gente vem trabalhado, é transparência 100%, né? A situação é muito difícil, né? O momento atual é muito complicado, né? Eu acho que é o pesadelo de qualquer varejista, é o pior pesadelo de qualquer varejista, jamais sonhar que a loja não ia vender R$1, né, no dia. Então, ela é muito complicada por si só, mas eu acho que é importante a gente ser muito franco com o que a gente está executando dentro da operação, né? Então, nessa reunião de segunda-feira, do dia 16 de março, nós já falamos mais ou menos quais eram as linhas que nós íamos tomar
com relação ao fornecedor, qual eram as linhas do time, como é que a gente estava imaginando. Claro que a gente não sabia exatamente como ia se desenvolver ao longo dos dias, mas a gente fez questão de ser muito transparente com todos, com franqueados e com, enfim, com todos aí, né? Eu não sei, alguém tem que controlar o meu tempo, porque senão eu vou embora aqui e não paro mais, né? Então, Boa. eu discutir. Finaliza. Eu estou no item 3, tem 17, mas eu vou passar a palavra para o próximo. Aí já falamos a primeira coisa, que é a principal, né? A questão da transparência. E a gente vem tocando isso assim no dia a dia. Depois continuamos aí na sequência. Tá bom? Peter, pode ser? Bom, boa noite, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Referente a essa pergunta de como começou todo esse enfrentamento, já para mim, logo no começo, eu já consegui, todo mundo lá já estava vendo essa nuvem chegando, em linha com o que o Andrés falou. A gente, por sorte, nós temos outros países que estão na nossa frente, então a gente pode ver o que estava acontecendo. Então, a primeira coisa que eu pedi para fazer foi um cenário assumindo que nós íamos ficar 2 meses fechados, porque uma hora as lojas iam fechar. Como aconteceu lá, não ia ser diferente aqui. Então, fizemos um cenário com 2 meses e meio de loja fechada e fechei o caixa. Tá? Fechei o caixa, a chave está comigo, só eu abro o caixa e o que é pago, linha a linha, sou eu que estou vendo o que é que a gente paga. Tá? Então, essas foram as primeiras ações que a gente fez e logo em seguida nós montamos um comitê de crise. Essa empresa é uma empresa de 6.000 pessoas, então eu tenho uma estrutura grande, né? Eu acho que vocês sofrem muito mais. A diferença entre uma empresa grande e uma empresa pequena são só zeros. Tá? A dor de cabeça que eu tenho não é maior do que a que vocês têm. Com uma loja pequena ou 5 lojas, vocês têm a mesma dor de cabeça que eu tenho. Aliás, eu acho que eu tenho mais estrutura, menos dor de cabeça do que vocês. Tenho grande respeito por vocês nesse caminho que vocês estão tomando. Então, mas formar um time, mesmo que seja 1 ou 2 pessoas que são seu braço direito, para poder discutir as ideias e ver o que deve ser feito, foi um caminho que a gente seguiu lá. E a prioridade básica é caixa e a descentralização da equipe para todo mundo ficar em casa. Então, todo mundo significa todo mundo. O call center nosso, nós temos um call center grande, nós temos 3 milhões de cartões de crédito emitidos, que nós somos emissoras e nós somos administradora. Nós somos arranjo de pagamento e instituição de pagamento. Então, conseguimos coisas que iam levar 2 meses para ser feitas, foram feitas em 48 horas. Então, toda a equipe, todos os call centers, todo mundo foi para casa e com todos os softwares necessários para poder trabalhar. Depois disso, nós começamos a ver a nossa dificuldade que nós temos, que é quando todos os bancos e todas as lotéricas estão fechadas, tá? O cliente tem o nosso cartão. Então, o cliente vai no supermercado e ele compra, ele vai na farmácia, vai no posto e compra. Okay? Só que ele não tem como pagar. Tá? Mas eu tenho que pagar o posto e eu tenho que pagar o supermercado, eu tenho que pagar todas as compras que ele faz. Então, isso abre um caixa, abre um buraco no caixa. Tá? Então, eu tive um grande desafio de ver como é que nós poderíamos fazer esse recebimento, aonde não tivesse banco nem lotérica aberta. Tá? Nós fizemos até um sistema de coleta na casa dos clientes. Conforme as faturas fossem vencendo, a gente liga para o cliente, se ele quiser, a gente ia buscar na casa do cliente, obviamente protegido, a coleta, porque se o cliente vence o cartão e não paga, o cartão é bloqueado. E aí ele não consegue fazer compra mais, nem no supermercado, nem na farmácia, porque o cartão está bloqueado. Então, para nós foi importante as instituições reguladas pelo Banco Central poderem abrir para recebimento. E é isso que a gente conseguiu e voltamos a abrir nossas lojas somente para recebimento. Teve muita chiadeira. A gente abriu
as lojas somente cercadas, a gente cercou, fez um corredor somente para pagamento, tudo com 1,5 metro de distância, todas as normas sendo seguidas, e a partir daí começou a normalizar esse fluxo de pagamento para nós também. Mas eu acho que o passo mais importante que nós tivemos na Quero Quero foi a formação desse time e a motivação do time de entender que é no momento de dificuldade que a gente consegue se superar. Tá? Eu chamo de momentos da verdade. Tá? No dia a dia, você está tocando a empresa, seus desafios são os desafios que você conhece, o que faz você se valorizar pessoalmente, como profissional, são momentos como este. Tá? E desde o começo eu também já falei, e volto a comentar para vocês, isso vai passar. Então, não é uma coisa de 2, 3, 4 anos, que é preocupante, seria muito mais preocupante. Esse é um negócio de 90 dias, 60, 90 dias, que vai passar. Tá? E, no final, todo mundo, a maioria vai sobreviver. Tá? Porque no seu negócio, todas as pessoas que são stakeholders, tá? Eles querem que você sobreviva. É interesse deles, eles não querem que você feche. Seja banco, seja fornecedor, seja os shoppings que estão aqui representados, todos eles querem que você sobreviva. Ninguém está querendo que você morra. O governo também quer que você sobreviva. Tá? Então, se tem algum fornecedor seu querendo passar esse momento sem sofrer ou sem compartilhar com as suas perdas, tá? Para mim, esse fornecedor não vai passar sem perdas com a Quero Quero. Isso eu posso garantir para vocês. Tá? Porque todo mundo tem que deixar um pedaço na mesa agora. Tá? E a gente quer que todo mundo sobreviva. Nosso fornecedor também ele precisa sobreviver. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma para que daqui 60 a 90 dias a gente esteja numa situação melhor. Tá? Então, volto a dizer, é um desafio momentâneo, tá? Que a gente tem que ver como uma oportunidade de aprimorar melhor o que a gente faz, seja ficando em casa, vendo o que a gente pode fazer de melhor, para poder sair do outro lado bem. Os funcionários também não querem que o seu negócio vá para o beleléu. Tá? Então, eles também têm interesse que o seu negócio continue. Tá? Então, tenha fé, lute aí, se precisar conversar, estou disposto a compartilhar conhecimento, mas tenho certeza que nós vamos sair do outro lado disso bem e vamos reconstruir tudo que a gente estava fazendo desde então. Obrigado, Peter. Bom, só lembrando aqui, tem bastante gente comentando nos grupos de WhatsApp que não está conseguindo acessar pelo Zoom. Então, agora os acessos são somente pelo Facebook, o Zoom está lotado. Então, pedir para quem está assistindo puder compartilhar isso pelas redes, aí, pelos seus contatos, os acessos pela página da Unlab lá no Facebook, tá bom? A NLab, tá lá dentro do Face. Passar a palavra para o Glauco para a gente ter um pouquinho da visão do shopping, aí, como é que fizeram as coisas pelos shoppings. Pois é, uma situação super difícil, né? E eu acho essas oportunidades aqui... Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Estou com um problema do som, então vou falar com o microfone mais perto aqui. Essas oportunidades para a gente poder contar um pouco do que está acontecendo, para a gente alinhar conhecimento, trocar experiência, eu acho que é fundamental nesses momentos de crise profunda, e a gente vive uma crise sem precedentes aí na nossa história. Transparência, priorização e foco são fundamentais. Então, agradeço a oportunidade, dou um alô aí para todos os meus parceiros de noite aí, um abraço para todos que estão ouvindo, todos e todas que estão ouvindo aí via Zoom e via Facebook, enfim, todas as mídias sociais. Acho que são ferramentas importantes para a gente poder, nesse momento, compartilhar experiências. Frear um shopping, uma operação de shopping é algo super complexo, né? Imagina um transatlântico freando, parando, é uma operação complexa, nossa cadeia é muito longa, temos aí 577 shoppings no país e que pela primeira vez na história 100% dos shoppings fechados, né? Desde o dia 23 de março, a gente tem todos os 577 shoppings fechados, mais de 105 mil lojistas aí sem poder operar e sem poder fazer negócio. Então, uma situação complexa, profunda e que precisa de uma visão holística
né, uma visão ampla, macro, porque senão a gente parte para olhar para o nosso umbigo e entra numa queda de braço com, muitas vezes, o nosso fornecedor, muitas vezes com o nosso parceiro, muitas vezes com o governo, e isso não leva a nada. Então, um ambiente de beligerância, de divergência, nesse momento é o que a gente menos precisa. Então, temos que procurar convergências e temos que todos dar alguma coisa nesse momento. Agora, uma coisa eu tenho falado muito para a imprensa, muito para os nossos interlocutores, que a conta não fecha sem uma presença do governo. Para vocês terem uma ideia, e a gente pode aprofundar ao longo do debate aqui isso, o setor de shopping centers está, nesse momento, contribuindo com R$1 bilhão, R$1 bilhão para os seus parceiros lojistas, seja em isenções, seja em adiamentos de pagamentos, seja em concessões. Então, nesse primeiro momento, o que a gente quer é não pressionar ainda mais o lojista, que está enfrentando pressão de impostos, de funcionários, de fornecedores, de cadeia de suprimentos. Então, nós entendemos que não podemos pressionar o lojista, estamos estendendo, então, o fluxo de caixa deles por mais 60, 90 dias, e essa conta já está chegando, quer dizer, já passou de R$1 bilhão. Mas por mais que a gente faça isso, por mais que o lojista abra mão, a conta que passa dos 700, 800 bilhões de reais para a economia é inviável de ser fechada sem a presença do governo. E o governo tem que ter um senso de priorização, urgência, né, de velocidade muito grande. Não basta anunciar medidas se elas não chegam na ponta. Então, desde que a gente conseguiu desacelerar e fechar a operação de todos os shoppings, o grande foco da Abrace, do nosso setor de shopping, tem sido dialogar entre si. Então, eu tenho um contato frequente com os nossos shoppings, um diálogo frequente com as associações de lojistas e o canal direto com lojistas. Então, tenho falado com o IDV, com a ABF, com a Alshop, CNDL, associações comerciais, sindicatos, cotidianamente, e também com diversos lojistas, diversos empresários que conversam com a gente, para a gente poder alinhar entendimento, ver o tamanho dessa crise, ver o que a gente pode fazer. Temos conversado muito com a imprensa tem um papel fundamental nesse momento de transmitir o que está acontecendo, e com o poder público. Então, a Abrace tem encampado uma luta, uma batalha bastante profunda de mostrar para o poder público que a participação dele, seja nos níveis municipal, estadual ou federal, é fundamental. Então, para exemplificar e para encerrar, para poder passar a palavra, no município eu mandei uma carta para os 222 prefeitos e prefeitas das cidades onde tem shopping, solicitando o adiamento do pagamento do IPTU. É uma medida que vem ao encontro do que a gente entende ser razoável para dar um suporte, para dar um tempo para o varejista, né? Mandamos uma carta para todos os governadores pedindo medidas similares. Entrei em contato com a ANEEL e com as concessionárias de energia pedindo, no mesmo sentido, um adiamento e um parcelamento das despesas de energia, que são grande parte do custo do lojista nesse momento. Mandamos ontem, e que repercutiu bastante, uma carta para o ministro Paulo Guedes e para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, solicitando uma série de medidas para fazer com que o crédito anunciado chegue no pequeno lojista, chegue no médio lojista. A gente tem o entendimento que a roda, ela vai diminuir a intensidade, ela vai diminuir a velocidade, mas ela não pode parar. Porque, como bem disse o Peter, nós vamos seguir adiante, nós vamos passar por isso. E seguir adiante com uma roda parada é muito mais difícil do que uma roda desacelerada. Então, as nossas prioridades são renda para o trabalhador, também super importante a manutenção do emprego, então medidas de isenção de impostos, parcelamento de impostos, adiamento de impostos que permitam o empregador manter os empregos, e crédito para o empreendedor, para o pequeno lojista, para o médio lojista. Então, essas três formas, a gente está numa batalha aí diária para poder, junto, em sinergia com os nossos parceiros lojistas, passar por esse momento com cicatrizes, sim, mais vivos. Então, essa é a grande atuação do nosso setor, da nossa associação, e a gente tem encontrado muito respaldo e muitas mãos amigas nessa caminhada. Legal, obrigado, Glauco. Muito legal ver essa pegada de todo mundo construir junto. Eu acho que agora, como você mesmo disse, a crise não é culpa do lojista, não é culpa do shopping,
é algo do ambiente, né? Então, é legal ver essa ação da Abrace junto ao poder público também, encaminhando para que as medidas sejam cada vez mais objetivas. Queria só falar para o pessoal do Facebook, o início estava o som um pouco baixo, pessoal, a gente já aumentou o máximo o som para o Facebook. Se quem puder escutar com fone, vai ter uma qualidade melhor de som, mas a gente já está agora aqui com aproximadamente 500 pessoas assistindo pelo Facebook e também toda a plateia aqui do Zoom também, já temos mais de 70, 80 comentários aqui pelo Facebook, tá? Passar a palavra agora, finalizando essa primeira rodada, para o Fernando Dornelles passar o ponto de vista dele. Bom, boa noite, pessoal. Queria agradecer pelo convite aí que o Fred fez. Tá, o que eu, assim, escutando vocês falarem, a gente tomou atitudes parecidas com todo mundo, assim, né? Foi é uma situação muito grave, né, para nós, que é uma rede pequena. Hoje são 6 lojas, né? Loja, uma franquia, está amarrada pelo sistema de franquia, então não tem opções de fazer uma venda via internet, a venda direta, não tem loja de rua, né? Então esse cenário de estar todas as lojas fechadas e com uma conta monstruosa para pagar é desesperador. Então, o que a gente fez? A partir daquele fim de semana ali, que o Andreas botou bem, dia 13, na sexta-feira, eu senti, olha, vai pretear a coisa mesmo. Na segunda, a gente sentou, né? E a partir não lembro se na terça ou na quarta-feira, fechei todas as lojas. Inclusive, um ou 2 shops ainda seguiram abertos mais um dia e eu fechei as lojas. Por que isso? Porque o faturamento já tinha despencado. E esse fim de semana, dia 14 e 15, a gente teve uma queda em relação ao faturamento do fim de semana anterior de mais de 60%, né? Então, não tinha por que ficar aberto. Então, se é para ter isolamento, vamos fazer. Então, a gente pegou e tocou, primeira coisa foi fechar as lojas, né? A segunda etapa, como o Peter falou, caixa. Quanto tempo eu vou durar vivo sem entrar um pila na conta? Então, a gente fez um levantamento assim para ver que tem um período aí, uns 2 meses, a gente sobrevive, né? Então, isso aí foi fundamental para me acalmar, né? Acalmar o pessoal do escritório para saber, não, por enquanto, né? Não acredito que dure mais que um mês, talvez dure bem mais, né? A gente se acalmou para poder passar essa tranquilidade para os funcionários e até para parceiros lojistas, né? Porque a gente tem muito grupo de shopping, assim, grupo do Iguatemi, grupo do Parque Shopping. E tem lojistas, tem uma loja, 2 lojas, os caras são apavorados. Então, assim, e não adianta, não tem o que fazer, né? Em muitos casos tem que esperar, tem que olhar para o nosso negócio, fazer o que eu posso fazer, né? Porque aí, assim, é importante a colaboração do shopping, fantástico, excelente shopping ajudar. Pode ajudar mais, não sei, eu não sei o negócio, o shopping, como é que está, aí cada um tem que cuidar do seu. Então, eu vejo todo mundo, no meu caso, né, teve sinalização do governo, ainda não teve efetivamente na prática, né? Inclusive hoje eu te falando com alguns bancos, né? A franqueadora está ajudando bastante, os shoppings demoraram um pouco para se pronunciar, mas fizeram pronunciamentos. Então, assim, ó, é construir junto, porque um depende do outro, né? Então, acho que é mais ou menos isso aí que a gente tem que manter a calma, né? E agora temos que achar um equilíbrio. Já teve isolamento, acho que a famosa curva está baixando, né? Então agora a gente tem que voltar um pouco para o lado econômico da prática e botar a grana no bolso de quem está precisando, né? Então um equilíbrio entre a parte econômica e a parte da saúde, fundamental, né? Eu não sei se é com relação às equipes que a gente fez, a gente está rapidinho assim. A gente não demitiu ninguém, né? Tinham 2 ou 3 contratos de experiência que a gente encerrou, tentando preservar um pouco o caixa, né? Mas foi acertado com as pessoas que, voltando a operação das lojas, vão recontratar eles efetivados já, né? E alguns que estavam de férias, a gente botou de férias, né? E essa foi a medida imediata, assim. Para frente, não sei, vamos ver quanto tempo vai durar isso aí para ver próximas atitudes. A gente está tentando preservar ao máximo as equipes.
Acho que era Legal. isso. Obrigado, Fernando. Queria pedir para os painelistas, se possível, falarem bem próximo do microfone, tá? Para facilitar o áudio do pessoal. E também pedir para todo mundo que está assistindo que enviem as perguntas pelo chat aqui do Zoom e também pelos comentários do Facebook. Vou passar a palavra para o Rezende agora conduzir as próximas perguntas. Todos me ouvem? Pessoal, boa noite. É um prazer imenso, uma honra estar aqui participando desse evento com esse grupo fantástico de painelistas. Nós estamos tendo aqui uma verdadeira aula de gestão de crise em varejo. Isso aqui é uma aula, isso é um pós-graduação e esse momento nos propicia isso. Então, amigos painelistas, vocês estão sendo fantásticos nas colocações de vocês. Falando rapidamente na nossa dinâmica, nós vamos ter essa sessão agora de perguntas. Eu vou fazer uma pergunta para um dos painelistas e os outros podem complementar quando quiser, de uma forma muito tranquila, de uma forma muito contributiva, porque todos nós sabemos que essa não é uma crise para sair sozinho, não é uma crise que eu vou vencer, é uma crise que nós vamos vencer. Então, é o momento de construirmos saídas juntos. Na CDL, nós tínhamos um comitê de crise que ele foi transformado em comitê de saída da crise. Porque nós temos que olhar a saída, partindo do princípio que não vamos morrer, as empresas não vão acabar, o mundo vai seguir em frente. Nós estamos falando de um período de 30, 60, 70, 90 dias, muito complicado, mas depois a vida segue. Esse é o nosso desafio, como chegar lá. A nossa dinâmica é muito simples. Vamos fazer as perguntas e respostas muito rápidas, muito objetivas, são perguntas pontuais que eu acho que interessam a todos os varejistas que estão nos assistindo. Depois nós vamos ter respostas, perguntas e respostas do chat e nós vamos ter no final um painel barriga no balcão. É um momento barriga no balcão em que os painelistas nos passarão 2 dicas que eles acham relevantes que possam ser aplicadas em qualquer empresa. Então, aguardem esse painel momento do balcão, momento barriga no balcão, ok? Bom, vamos então à primeira pergunta. O que é mais, todos nós sabemos nesse momento que o principal objetivo, a principal missão nossa de curto prazo é preservar o caixa. O caixa é fundamental. Uma empresa, ela não vive sem caixa, ela pode conviver com prejuízo, mas o caixa é mortal. Então, a caixa passou a ser o principal meta de todos, preservar a caixa radicalmente, preservar a caixa, preservar a caixa, preservar a caixa. Então, eu perguntaria ao Otelmo primeiro, Otelmo, o que você fez efetivamente para preservar o caixa? O que você pode contribuir com as pessoas que estão nos assistindo nesse assunto? Bem colocado por tua parte, Rezende. Eu acho que isso hoje talvez não seja mais novidade, todo mundo está falando exatamente isso, de preservar o caixa. E a partir do momento que tu fecha, vamos dizer assim, 170 lojas, o que nós fizemos? Nós paramos com todos os pagamentos. E nós temos alguma facilidade para os clientes pagarem as prestações, ao invés deles pagarem na loja. Nós criamos e já tínhamos e incentivamos mais para que as pessoas pudessem pagar as suas prestações via app, via smartphone ou via qualquer outro meio eletrônico. Dessa forma, o que fez com que a empresa passasse a ter, além do caixa que já tinha, passou a ter um caixa maior também. E, além disso, com a parada do pagamento, estamos agora sim aguardando o retorno do funcionamento normal das lojas para, sim, aí sim, fazer a programação de todos os pagamentos ou fornecedores ou despesas que tínhamos. A empresa sempre pagou e paga todos os compromissos em dia, impostos, fornecedores, despesas, continuará fazendo da mesma forma. Apenas vai dar esta pausa nestes dias que não teve faturamento e praticamente nenhum recebimento. Esse sim, ele precisa ser repactuado para um período mais adiante um pouco. Mas basicamente é isso, é segurar, esperar e vamos ver o que acontece. Eu costumo dizer para o meu pessoal, cada dia que passa, às vezes parece uma semana, às vezes parece um mês,
até porque eu estou em casa, né, demora muito para passar esse dia, essas 24 horas. E tem se tomado uma série de decisões e que estão, muitas vezes, parecendo que já estamos há muito tempo nessa situação. Mas pode-se dizer que praticamente todos nós estamos a questão de 13, 15, 17 dias. Mas vamos lá, vamos vencer, sem dúvida nenhuma. Gente, alguém mais quer complementar? Eu gostaria assim, que se alguém puder colocar ações específicas, pontuais, que tomaram, seria bem legal. Andrés, pode complementar com alguma sugestão? Bem falaste aí, e eu acho que o tema desse fórum aqui é que vai passar, né? E eu vou linkar isso ao caixa, porque eu acho isso muito importante, né? A gente, como varejista, pode se desesperar, né? O Galó falou muito bem numa dessas lives aí, e ele comentou que tem o momento do pânico, depois tem o momento da realidade, depois tem o momento da solidariedade, e aí depois chega as soluções das coisas, né? Então, tem que cuidar nesse momento de pânico, né? Para a gente não tomar atitudes, né, equivocadas com relação aos nossos parceiros, né? Sozinho ninguém vai passar por isso, não tenho dúvida nenhuma. Quem acha, quem tiver ainda com o chip lá de, enfim, lojista, enfim, pensando no umbigo, acho que o Glauco falou muito bem ali, né? Quem não pensar 360 e pensar que está junto nisso, vai ter problema. Então, cuidar assim para essa questão do caixa, né? A gente pensar o seguinte: nós também, Otelmo, assim que deu o problema, vamos segurar os pagamentos porque nós precisamos sobreviver e precisamos pagar a folha de pagamento, né? Mas a gente tem que se lembrar que tem fornecedores que também têm as folhas de pagamento deles para pagar, né? E aí a gente tem que ir tratando, né, parceiro a parceiro, né, e de forma se mostrando que está fazendo o possível, né, para resolver, sim, salvar o seu caixa, mas que está com consideração com o parceiro, né? Então, eu acho que esse pânico e essa máxima de vamos salvar o caixa, né, obviamente isso é premissa básica de qualquer negócio, mas cuidar para essa premissa não passar por cima dos valores, né, de solidariedade que a gente tem com todos os stakeholders da nossa organização, seja os franqueados, seja os fornecedores, seja os funcionários e assim vai. Né? Só essa... Contribuindo com isso que você está falando, eu acho importante a gente salientar que a nossa empresa já tem um determinado porte, mas nós não mandamos uma circular para esses parceiros, para esses fornecedores, para o pessoal. E sim, demos a cara para bater. Então, eu, meus diretores, todo mundo, os compradores, o pessoal entrou em contato, todos, um por um. Olha, eu preciso disso, disso e disso. Não, mas não dá. Quem sabe fizemos assim, fizemos assado. Então, estamos repactuando e acertando um por um. E, claro, bem que tu colocaste, existem alguns... nós temos hoje, por exemplo, grandes fornecedores, empresas multinacionais, que nós representamos uma determinada fatia para essas grandes empresas multinacionais. Mas tem outras empresas que nós somos o principal cliente. E se nós não tivermos a tranquilidade e a certeza de trabalhar em acordo com este fornecedor, nós podemos passar e ter um grande problema para este fornecedor. Então, negociamos e acertamos um por um, cara a cara para fazer. E não, como alguns até outros colegas, simplesmente mandaram uma circular, diz, olha, vamos fazer assim, detenção das ações. Não é o nosso hábito. Otelmo, vou te dizer assim, ó, teve um momento logo após, tá perfeito, né? Assim, eu acho que o início do ano para nós, antes dessa crise toda, vamos compartilhar mais, vamos conversar mais com os fornecedores. Nós já estávamos entrando nessa linha, tinha mudado de sede, com os franqueados, enfim, né? E por incrível que pareça, após esse evento, após esse dia 13 ou dia 15, ou quando a gente fechou as lojas, o trabalho da equipe que permanece e não está de férias tem sido esse. Né? Hoje eu vou ligar para esse fornecedor. Hoje eu vou falar com esse shopping. Hoje eu vou falar, né, com essa equipe. Então, assim, a gente está, embora no afastamento social, né, a gente está tendo que colocar a cara para bater no dia a dia, conversando
muito mais até. E eu acho que está muito legal. E aí vamos lá, olhando o lado positivo da coisa, né, Rezende, em momentos como esse, né, que a gente vê a verdade, né, das pessoas, dos parceiros, e sobre esse aspecto está sendo muito legal passar. Parece uma loucura eu falar isso, mas passar por essa crise agora, né, a gente realmente conhecer, né, todos esses parceiros, e eles nos verem também numa situação muito desconfortável, né? Eu acho que, enfim, acho que esse tete-a-tete aí que tu falaste aí, Thelma, é vida. Legal, né? legal. Eu acho que a palavra-chave aí é muita humildade nesse momento, né? Porque a arrogância seria a última coisa que nós precisamos nesse momento. Quer dizer, nós precisamos efetivamente é o momento da humildade, é o momento de criar soluções em conjunto, ou seja, o mundo é outro. Nós tínhamos um mundo antes do vírus, nós vamos ter um mundo depois do vírus, a CDC fase 2. Peter, você poderia complementar com alguma coisa que você está fazendo? Olha, a questão de fechar o caixa, o meu raciocínio, pelo menos, a gente não pode deixar ninguém quebrar. Tá? Então, todo mundo que trabalha com a gente está fazendo uma segmentação, principalmente dos menores. Eu vou te dar um exemplo claro, né, que talvez aplique para alguns de vocês. Nós temos os freteiros que levam o nosso produto do CD para as lojas. Tá? Você parou a operação. Tá? Então, o cara vai... E são muitos freteiros, nós temos uma empresa grande. São pessoas que têm 2, 3 caminhões e vivem disso. Tá? Se a gente parar de ajudá-los, ou se parar o faturamento dele, ele vai morrer de fome, tá? Porque ele precisa disso para viver. Tá? Então, a gente calcula uma margem que ele tem, tá? Ele não vai gastar pneu, não vai gastar diesel, não vai gastar isso, mas a margem que ele tem, que ele precisa de sustento, isso a gente tem que continuar pagando, tá? Mesmo que ele fique parado, é como se fosse um funcionário nosso. Nós temos pequenos fornecedores que sobrevivem do dia a dia. Tá? E a gente não pode deixar essas pessoas sofrerem dessa maneira. E, ao mesmo tempo, a gente tem grandes fornecedores. Tá? Esses grandes fornecedores a gente está realmente negociando e só vamos pagar baseado nessas negociações, estendendo o prazo, porque eles eu sei que vão sobreviver. Tá? Não precisam desse dinheiro para sobreviver. Então, eu acho que o módulo que eu tenho é um módulo de sobrevivência. Tá? Nós temos que sobreviver, eles têm que sobreviver, e volto a dizer para vocês, tá? Ninguém quer que você não toque seu negócio depois. Ninguém quer que você feche. Todos querem que você sobreviva. Tá? Até o governo quer que você sobreviva. Tá? Ele é o principal cara, o primeiro cara que eu já falei, esse nós não vamos pagar mesmo. Tá? Pode ser que a gente tenha que resolver na justiça, mas vai resolver depois. Esse a gente não vai pagar mesmo. Tá? E o resto a gente vai negociando. Com os grandes a gente negocia de uma forma, com os pequenos totalmente diferente. Então, só queria complementar isso dessa forma, que o importante é não deixar as pessoas quebrarem. Legal, gente. Acho que sobre caixa tá legal, né? Fernando, algum complemento a mais que não foi falado ainda até agora? Não, acho que é isso aí. Eu até tenho uma situação que é um pouco diferente, porque eu tenho basicamente 2 grandes fornecedores, que é a Chili Beans com os produtos e a Essilor com as lentes. Né? Então, ambos os 2 fornecedores nos deram excelentes condições para passar a crise. Então, com relação ao fornecedor, a gente até tá tranquilo. Né? O nosso grande fluxo de saída de caixa seriam os shoppings e a folha. Né, que isso aí a gente está priorizando. Legal, então, gente. Eu queria levar para um outro assunto agora, para outro tema. Pessoas. Esse é o momento de pessoas, esse é o momento mais difícil, mais complexo, que é como trabalhar ou como tratar aquela equipe, porque normalmente a gente tem aquela dúvida, o que é mais importante, a equipe ou o cliente? E na maioria das vezes a gente coloca a equipe é mais importante, a equipe é o mais importante, o nosso principal ativo é a equipe é o mais importante, sem equipe feliz não tem cliente feliz. E a pergunta, nesse momento, como é que nós estamos conseguindo motivar a equipe no momento de pânico? Então, imagina a nossa equipe sentada em casa,
olhando para o que está acontecendo, olhando na televisão, vendo o que está acontecendo na Itália, vendo o que está acontecendo lá fora, vendo que as lojas não estão faturando. Quer dizer, o que passa pela cabeça dos nossos colaboradores nesse momento? Como é que a gente está conseguindo tratar isso? Alguém poderia falar de alguma situação que está fazendo, de alguma solução que está usando para resolver esse problema, para minorar esse problema? Quem se habilita? Eu posso falar aí, Rezende. Estão ouvindo? Tá bom? Tá, o que a gente está fazendo com as equipes, assim? Praticamente a cada 2, 3 dias, né, eu tenho contato direto com os gerentes, né, e os gerentes têm contato com as equipes, principalmente porque, assim, as nossas equipes é uma galera mais jovem, né, então, bem quando falou, o cara tá só em casa, tá só no WhatsApp, só vendo news, fake news, news duplamente fake, né, então, como o Andreas falou lá, a gente tem que pegar dados quentes, diria assim, né, fontes. Então a gente está tentando passar alguma coisa de conteúdo, né, para olhar, não, porque eu vi no passaram a mensagem do cara falando isso, aquilo, aí a gente está tentando fazer a galera pegar informações mais confiáveis, né, que não é exatamente o que está aparecendo. Perfeito, Fernando, perfeito. Peter, você comentou esses dias que a preocupação com a comunicação com a equipe, numa reunião da CDL você fez um comentário desse tipo. Você poderia compartilhar com a gente? Olha, eu já li sobre home office e como a gente agora descentralizou, não estamos mais no escritório, todo mundo está trabalhando de casa. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi do home office é que você precisa ter, no mínimo, 15 minutos face a face com o seu time, 2 vezes por dia. Tá? Isso dá um senso de fazer parte do time. Então, eu tenho todo dia, de manhã cedo e na parte da tarde, eu tenho 2 reuniões que eu faço com todos os diretores. Os diretores têm reuniões que eles fazem com todos os gerentes. E assim vai se desencadeando. Tá? Isso é muito importante para que a empresa continue unida e com um senso de fazer parte do time. Tá? Você falou sobre motivação, né? Logo que começou isso, eu falei para a equipe do que eu acredito. Né? Eu acredito que só nos momentos em que as coisas estão indo. Já teve anos que a gente bateu mais de 100% do PPR, em que eu faço na minha reunião anual de gerentes, eu falei, legal, deu mais de 100%, todo mundo está feliz aqui, mas não, na minha opinião não foi merecido. Tá? Porque a economia foi bem, foi um passeio no parque. Tá? Óbvio que teve seus desafios, mas foi um passeio no parque. E já teve anos que a gente bateu 50% de PPR e eu falei lá, esse 50% tem muito valor, tá? Porque a gente se tornou muito melhor esse ano, porque a gente se matou, se deu demais para se tornar melhor. E não é se tornar melhor para quero. Tá? Eu acho que esse negócio de você trabalhar para uma empresa, trabalhar para uma pessoa, isso não interessa. Tá? Você tem que trabalhar para você ser melhor, ok? E nos anos difíceis são quando você se torna melhor. Tá? Você se torna melhor para quero, você se torna melhor para qualquer empresa no mercado. Tá? Eu quero que todo mundo a quero tenha muitas ofertas de emprego. Tá? E escolham ficar na quero. Eu não quero que gente na quero que está na quero porque não tem falta de escolha. Tá? Não, eu quero que o cara tenha muita escolha e continue trabalhando com a gente. Tá? Esse cara é o cara bom. Quero que o cara tenha uma oferta 20% melhor e continue trabalhando com a gente. Tá? Ele está pagando para trabalhar com a gente. Esse cara, para mim, tem valor. Tá? Então, eu falei, essa é a oportunidade que a gente tem de realmente nos mostrarmos melhor. Tá? E vamos ser melhores, vamos sair disso mais forte. Tá? Nós vamos sair disso, isso eu tenho certeza absoluta. Tá? Se nós vamos sair melhor ou pior, depende da gente. Então, eu fiz um speech desse tipo para toda a equipe, para deixar toda a equipe clara. E eu acho também que essa oportunidade para os gerentes que a gente tem na empresa, de entender quem é o joio do trigo. Tá? Eu tive um chefe que sempre falava, o melhor da minha empresa são as pessoas. Tá? Eu já qualifico isso. O melhor da minha empresa são as pessoas boas, que realmente querem crescer.
Porque você tem pessoas que não estão só preenchendo o ambiente. E nesses momentos você identifica essas pessoas. Tá? Essa é a minha visão e acho que essa é uma grande oportunidade para todos nós nos tornarmos melhores. Tá? Quando terminar essa crise, eu estava falando, tirando as guerras mundiais, poucas vezes se teve uma crise como essa, tá? Que impacta tanto. Tá? Mas essa aqui, diferente de uma guerra mundial, ela é curta, graças a Deus. Tá? Então, vai passar, 2, 3 meses vai passar e nós vamos sair mais fortes do outro lado. Todos vocês, tá? Todos vocês vão estar do outro lado e vão estar mais fortes. Essa é a minha visão. Rezende, deixa eu fazer um comentário sobre isso aí, eu acho que é bem pertinente. Muitas vezes, já vi alguns empresários, algumas pessoas dizer, o mais importante é a equipe e tal. Eu vejo de uma forma como, nestes momentos de crise ou de dificuldade, é que a gente vê quem é ou como é a equipe, quem é a equipe que a gente tem. E quando nós tomamos a decisão de fechar todas as lojas, a empresa, como eu falei antes, tem 63 anos, e nunca imaginei que iria chegar a um ponto de um dia ter que decidir isto. Não tomei a decisão sozinho, claro que eu tenho uma diretoria, mas sempre tem que ter um líder e quem dá a batida final, no caso, fui eu. Após isto, tive, posso dizer, centenas, e nós temos um canal de comunicação muito aberto e muito franco com nossos colaboradores, tive centenas de manifestações de funcionários se solidarizando comigo, né, com a diretoria da empresa. Isto me deu uma alegria, talvez das maiores alegrias da minha vida, sabendo que posso contar com esta equipe. Então, nós somos, pelo segundo ano consecutivo, a melhor empresa para se trabalhar no varejo do Rio Grande do Sul. Então, talvez esteja justamente mostrando nesse momento, e como estamos falando todo, eu acho que tu disseste bem, Peter, é uma situação que vai passar, e aí sim, aí nós temos a equipe para trabalhar. Espero poder retribuir isto que esta equipe me deu, esta alegria que me deu, e sim, nós trabalharmos juntos muito bem, muito forte, e como eu tenho dito para o pessoal, nós vamos voltar e vamos voltar a 1000. Obrigado. Ô, Thelmo, maravilhoso. Vamos passar para outro assunto? Gente, eu só pediria assim, eu tenho aqui uma relação de perguntas extremamente importantes para as pessoas que estão nos assistindo. Então, se a gente conseguir ser o mais rápido, o mais objetivo possível, a gente passa por vários assuntos. Só deixa eu... Oi. Rezende, só deixa eu falar, porque senão o meu time vai ficar chateado, né? Todo mundo falou do seu time aqui, se eu não falar, tá todo mundo olhando, a gente pediu para todos olharem, então eu só peço para dar uma partezinha só, assim, né? Da mesma forma que o Thelmo falou, eu acho que a gente está vendo nesses 15 dias aí, na verdade, nós como líderes, tudo que a gente plantou ao longo na Espírito Santo, eu sou fundador, então ao longo dos 15 anos, e tem gente muito antiga conosco, 12, 13, 14 anos, enfim, a gente está percebendo agora o que a gente plantou durante esses 15 anos, né? Então, esse tipo de manifestação que o Thelmo falou é muito legal, né? Gratifica e, assim, a gente, na verdade, nesse momento de crise ou antes da crise, o importante é a gente ser a mesma pessoa que a gente foi sempre, né? E passar esperança, passar que vai passar, mas jamais faltar com a verdade. Então, vai passar, mas está difícil, são esses os pontos aqui, né? Enfim, né? É a transparência e ouvir isso deles. Eu tenho tido só alegrias. Olha, até então não tive uma decepção com o time e estou muito contente com isso, tá? Não estou te ouvindo, Rezende. Tu ativa o som aí. Espera aí. Deu. Glauco. Oi. Glauco, uma pergunta para você. Eu gostaria de saber, assim, como é que você imagina, ou como é que a Abrace ou os shoppings vão ajudar os pequenos, ou vão contribuir para que os pequenos empreendedores, que são os que mais sofrem nessa crise, quer dizer, vocês têm algum plano específico para ajudar os pequenos, para
contribuir com alguma forma para que eles possam passar os... Por quê? Se, a hora que o shopping abrir, se ele vendia 100 antes, talvez os primeiros 30 dias vai vender 30, 40, os outros 30 dias, 40, 50%, 60% e 70%, ninguém sabe direito, mas tem que, eu imagino que vocês já fizeram várias previsões nesse sentido, criando algum tipo de cenário positivo, negativo, mais provável, coisas assim. Como é que você imagina um suporte adicional para o pequeno empreendedor que está dentro do shopping? Bom, olha só, Rezende, é uma questão super importante de ser esclarecida, né? Desculpa a mão na frente da boca aqui, é porque eu estou segurando o microfone, viu, gente? Eu estou com um problema no microfone aqui. Mas é uma pergunta super importante, porque a gente tem uma relação simbiótica com o lojista, né? Não existe shopping sem lojista e não existe lojista de shopping sem o shopping. Então, dentro do que é possível, e esse possível varia muito de cidade para cidade, de grupo de shopping para grupo de shopping, de shopping para shopping, a gente passou algumas ideias ou algumas boas práticas que têm sido feitas no mercado. É muito difícil você fazer uma política transversal, porque eu costumo dizer que são 105 mil lojas de shopping em shoppings, são 105 mil contratos. Cada contrato é único, ele é exclusivo, tem as suas peculiaridades e ele é confidencial. Então, propor, primeiro, medidas transversais, os órgãos de concorrência, como o CAD, por exemplo, poderiam nos autuar por combinar o jogo, por fazer um cartel, por praticar combinação aí em contratos, etc. e tal. Então, a gente não pode obrigar e nem recomendar políticas comerciais, mas a gente pode dizer boas práticas do mercado. Então, como eu já antecipei aqui na minha fala inicial, o nosso objetivo é ajudar o pequeno e médio lojista com uma redução do seu custo, seja condominial, seja do fundo de promoção, ou seja do aluguel, nesse primeiro momento. Então, acho que foi até o Fernando que mencionou que os shoppings demoraram um pouco para se pronunciar, mas eu também mencionei que somos um transatlântico, né? E para frear é uma coisa que demora. Imagina você desmobilizar um shopping center com toda a sua cadeia, e a gente começou a ter decretos de cidade para cidade, de município diferentes, estado, federal. Então, a gente precisou entender o cenário, a gente precisou fechar shopping, aí veio o decreto para obrigar, primeiro para recomendar, depois para efetivar, conversar com os lojistas, conversar com as associações. Então, levou-se uma semana para a gente poder medir o tamanho disso, pensar algumas políticas e algumas orientações, sugestões ou médias de mercado para poder passar. Então, recebemos, através de associações de lojistas, uma dezena de sugestões de ações a serem tomadas e entendemos que, nesse momento, são 3 as fontes que a gente deve atacar, né? Que a gente deve priorizar. Lembrando sempre que priorização, foco e sistematização, organização é primordial em momentos de crise, né? Então, primeiro é fundo de promoção, condomínio e aluguel. Essas 3 grandes contas do lojista a gente está trabalhando para reduzir. Fundo de promoção, a média de mercado é não cobrar o fundo de promoção ou reduzi-lo ao máximo, uma fração do que ele seria cobrado. Então, o shopping está absorvendo esse custo. O condomínio é reduzir ao máximo os custos condominiais. Muitos dependem da gente, outros não dependem da gente. Quando eu digo da gente, de negociações, né? Outros é uma negociação muito mais ampla. Mas estamos reduzindo aí uma média de mercado de 30% a 40%. De novo, como toda média ela é injusta, pode-se ter shoppings que não consigam chegar a 40%, 30%, mas pode ter shoppings que cheguem a 50%, 60%. E o aluguel, como média do mercado, é jogar o aluguel lá para frente, para que a gente possa discutir, seja uma cobrança parcelada, seja um desconto, seja daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Então, acreditamos que esses R$1 bilhão que a gente está colocando para todos os lojistas, né, que é pouco visível ali, talvez, para o Andréas, para o Fernando, para o Otelmo, para o Peter. Oi. Desculpa, só vou te interromper, o pessoal está se queixando muito do teu som, tá? Se
Se conseguir aumentar na tua tela, tem uma setinha do lado do som. Você pode tentar aumentar ao máximo aí que der, ou falar mais alto possível, porque tanto o teu som do Peter, também eu vou pedir quando o Peter falar, tentar aumentar ao máximo, né? O pessoal tem gente até saindo ali do Face por causa do som. Mas vamos seguir aí. Eu tô com um problema aqui, então por isso que eu estou falando mais perto aqui, eu já aumentei o máximo possível. Então essa é a nossa contribuição direta, e a contribuição que a gente acredita que tem um valor muito grande é justamente negociar com o governo, né? Porque, veja bem, a gente está sem receita também. Da mesma forma que o lojista tem os seus compromissos, o shopping também tem os seus compromissos, né? O empreendedor tem com toda a sua cadeia, com seus funcionários, com os seus insumos, com os seus fornecedores. Então, é um momento delicado para todos, que tem que ser observado de maneira ampla e não de maneira localizada. Então, o que nós podemos fazer, a gente está fazendo, e, de novo, não existe uma política transversal, é caso a caso. É caso a caso. Então, o hotel vai sentar com o empreendedor, com o superintendente do seu shopping, o Andréas vai sentar com o superintendente, e eu tenho certeza que o setor está sensível a isso. E a prioridade, eu falei, hoje está no valor, está na folha, está no exame, a nossa prioridade é o pequeno e o médio lojista, é o franqueado. São pessoas que não têm fluxo de caixa, não têm fundos de investimento, o acesso ao crédito está muito difícil. Então, essa é a ajuda que a gente pode dar. Uma ajuda direta, na veia, e um pedido e uma intervenção junto ao governo federal, estadual e municipal, para que o crédito doado chegue de maneira efetiva. E quando a gente fala que chega de maneira efetiva, não é daqui a uma semana, é hoje. Porque o boleto do Andréas vai vencer agora dia 5. Eu já fiz o que eu posso, mas ele tem outras contas. Mas, infelizmente, eu não posso ajudar mais, eu não posso dar um cheque para ele. O meu aluguel eu joguei lá para frente. Depois vamos ver como é que a gente paga isso. O fundo de promoção, eu isentei. O meu condomínio, eu reduzi. Mas os outros custos dele independem de mim. Mas eu estou tentando ajudar. Então, eu acho que já foi dito por todos aqui. É uma coordenação, é um auxílio mútuo e é uma organização para que a gente possa enfrentar esse período de maneira mais sensata possível, sem queda de braço, sem judicialização e sem brigas desnecessárias. Perfeito, Glauco. Muito bem colocado. Tenho certeza que os nossos lojistas de shopping deram um sorriso nesse momento, com essa postura e com essa perspectiva. Agora, vamos sentir como é que vai ser os próximos dias. Bom, eu queria mudar de assunto agora. É uma pergunta, assim, eu gostaria de ouvir a opinião do Otelmo e do Peter, que os dois têm operações muito no interior. O nosso governador fez um decreto onde ele permite que cada prefeito defina as condições de abertura do comércio. O prefeito decide lá na sua região. O que vocês acharam desse decreto? Como é que isso funcionou para vocês? Rezende, quem tem a autoridade de determinar dias e horários de abertura de lojas no comércio é o prefeito. Então, o que o governador fez? Numa outra oportunidade no decreto anterior, ele sugeriu, ele induziu, ele determinou que a grande maioria ou a totalidade das cidades tomasse um determinado tipo de atitude. Mas, no decreto seguinte, ele colocou no lugar, novamente, porque quem decide o que deve acontecer ou não, horário e dias, é a própria cidade. Nós precisamos verificar, Rezende, que nós temos um país continental, com peculiaridades, com cidades diferentes. Nós temos cidades no Brasil com mais de 10 milhões de habitantes e temos cidades com 2 mil habitantes. Então, quando se faz uma determinação de não pode abrir comércio nenhum, não pode abrir absolutamente nada, nós estamos interferindo e jogando uma situação, às vezes, de uma 25 de março de São Paulo, para não falarmos daqui, né, com uma cidade do interior nossa, onde nós temos loja, o Peter também tem loja, que tem 5 mil habitantes. Né, se torna uma situação completamente anômala. Nós chegar e, vamos dizer assim, hoje, para se ter uma ideia,
as pessoas podem ir no supermercado, no hipermercado, no posto de gasolina, na lotérica, no açougue, na loja de conveniência, no banco, na farmácia, no salão de beleza. Mas não pode ir numa loja de imóveis. Quer dizer, nós chegamos numa situação, muitas vezes, chega a ser até ridículo em determinadas situações. Como eu disse antes, nós apoiamos, trabalhamos, concordamos, cuidamos dos nossos funcionários, da nossa equipe, como eu falei antes, mas precisamos ter, o que eu digo desde a primeira vez, desde o primeiro encontro, tu estavas junto, Rezende, quando eu falei em serenidade, lá na nossa reunião do CDL e depois na primeira reunião com o prefeito de Porto Alegre. Se nós tivermos serenidade, isso sim é o que precisamos hoje em todas as situações, e aí sim vamos sair disso o quanto antes. Se levar mais 15 dias, 30, 60, estamos juntos, precisamos nos ajudar, mas precisamos ter serenidade. Perfeito, perfeito. Então, Peter, conta a sua experiência da abertura de loja que você fez nesses dias no interior. Olha, antes de abrir a loja, a gente fez uma pesquisa com todos os colaboradores para saber qual a situação deles quanto a voltar a trabalhar. E foi impressionante, eu fiquei muito impressionado. 80% quase 80% dos colaboradores estavam muito positivos em querer voltar a trabalhar. Nós voltamos a trabalhar basicamente com o caixa administrativo e o gerente, porque o que a gente queria abrir é a parte de pagamentos, somente recebimento. Nós somos correspondentes bancários do Bradesco e a gente precisa fazer o recebimento das faturas através desse sistema. Isso foi permitido a nível federal. Tá? Acho que no nível local é realmente quem entende o que está acontecendo. Tá? Como o próprio Temo falou. Tem cidades nossas mais afetadas, cidades menos afetadas. Tem cidades que não foram nada afetadas, e eu tive dificuldade de abrir a loja até para recebimento. Tá? Tivemos que trabalhar junto com a prefeitura, pedir permissão, entramos em ação em algumas dessas cidades, mas das 353 lojas que nós temos, só 28 permaneceram fechadas por algum motivo. Tá? Todas as outras estão abertas para recebimento. 108 estão abertas para operar de acordo com a lei municipal. Eu estou numa categoria que é mais aberta do que a maioria das categorias, que tanto Itália, Espanha, Polônia, França, Estados Unidos, e o estado de São Paulo, que é o mais afetado, também tem o estado do Rio de Janeiro, Goiânia, Distrito Federal. Material de construção é considerado essencial. Tá? Mas mesmo assim a gente não está abrindo em todas as cidades. A gente vai abrir de acordo com o que a comunidade queira receber a loja aberta. Estou fechado. Peter, o desempenho nas lojas abertas, essa é uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem, tá certo? Nas lojas que você abriu, como é que foi o desempenho? Olha, o que a gente abriu, isso é interessante mesmo, tá? Não é o que eu esperava. Também não sei se é uma demanda reprimida que ocorria, mas a gente abriu quase 30% das nossas lojas e a nossa receita é exatamente proporcional a isso versus o que estava acontecendo antes da crise. Então, é como se nada tivesse ocorrido. Tá? De novo, são 2 dias só de operação e nesses 2 dias foi nesse patamar. Eu não sei se é uma demanda reprimida que houve, mas, em teoria, se eu tivesse aberto todas as lojas, a gente teria tido a venda proporcional a 100% do que a gente tinha tido antes. Tá? Isso foi uma surpresa para mim. Estou passando isso para vocês. Eu não sei se vai ocorrer isso no shopping também, mas na rua ou nas cidades do interior, foi isso que aconteceu. Perfeito. Comentamos um pouco antes do início da live, o Rezende, e exatamente o que aconteceu nas lojas que nós abrimos também. Nós temos uma meta dia de venda, de loja a loja, e deu a meta dia de venda. Então, não sei se é uma tendência, como o Peter colocou, mas é o que aconteceu nesses 2 dias aí. Acho que é um fator extremamente positivo. Fred, vamos agora para as perguntas?
Desculpa, não, só para te avisar que o Glauco pediu para sair, vai ter que sair, tá? Que ele tem um outro compromisso. Não sei se tem alguma pergunta a mais final para direcionar para ele. A gente aproveitar a presença dele. Cadê o Glauco? Tá aí? Ô, Fred, eu acho que ele já já foi. Ele já saiu. Saiu. Então, perdemos aí. Na verdade, tem mais pessoal, uma pergunta, mas ok. Você tem quer dois voltar pontos. a fazer as perguntas do chat agora? Eu queria puxar uma pergunta aqui que o pessoal tem falado bastante no chat. São duas perguntas aqui, vou começar por uma delas, que é a respeito de estoque, tá? E reposição de estoque, planejamento de compras. Como é que vocês estão lidando com isso? Tem gente aqui que trabalha com moda, enfim, a gente sabe que tem toda a questão da sazonalidade, que é difícil às vezes segurar um produto e depois ter que usar ele para vender mais na frente. Então, eu queria começar aqui com o Andrés, eu acho que trabalha com uma moda mais rápida, vamos dizer assim, né? Que pode interferir bastante essa questão do planejamento de estoque. Vamos lá. Primeiro lugar, assim, das leituras que a gente fez de países que estão mais na frente, né? Os empresários que estão se dando melhor no retorno, ou seja, quando passar a onda epidemiológica aí, é quem conseguiu mais rapidamente reabastecer seus pontos de venda, né? Isso é uma linha meio que normal, né? A questão com relação à moda, né, existe um ponto muito importante que vai bater também no Fernando José, porque ele também vende moda nos óculos, né? As pessoas querem se vestir bem quando elas vão se encontrar com outras pessoas, né? Eu quero saber quem dessa sala aqui, quem está fazendo home office, que botou o blazer e a gravata e foi jantar com a mulher no final de semana, né? Então, esse afastamento social, né, e não é à toa que todas as análises que a gente faz, o consumo de moda, né, e a procura por moda, ele diminui drasticamente neste período de afastamento social, né? Então, assim, enquanto... E aí tem um ponto que para mim é neurálgico, assim, são as escolas, né? Enquanto as escolas estiverem fechadas, qual é a mensagem? Não podemos nos encontrar, né? A partir do momento que as escolas estiverem abertas, eu tenho 3 filhos. Qual é a moral de eu não fazer uma reunião, de eu não me encontrar ir num seminário e o meu filho está reunido com 3.000 alunos dentro de um colégio, né? Não tem sentido, porque o vírus entraria na minha casa através do meu filho e eu estou reprimindo aí. Então, esse ponto da reabertura das escolas para a questão da moda é muito importante, né? Quando reabrir as escolas, a princípio nós estamos liberados a nos encontrar. Então, assim, o reabastecimento da moda, para mim, e das nossas lojas, ele tem muito a ver com a retirada dessa questão de devemos nos afastar socialmente. A partir do momento que as pessoas estiverem autorizadas a se encontrar, a se tocar, a se olhar, a ir no churrasco com os amigos, aí nós vamos ter o efeito rebote, né? A gente está há 15 dias, nós somos brasileiros, né? Eu duvido que tenha alguém aqui que não está se sentindo que acorda de manhã e diz, puta, que depressão, não posso abraçar, não posso beijar meus amigos, eu não posso encontrar eles, eu não posso fazer o churrasco, eu não posso, né? Até me arrepio ao falar. Então, assim, nós todos já estamos muito carentes da relação e da interação humana. A partir do momento que for liberado o encontro social, com certeza, né, a demanda por moda vai ser muito grande, porque nós vamos se encontrar. Pô, tô há 60 dias sem ver o Peter no churrasco lá. Quando eu for me encontrar com ele, eu quero estar bonito. Então, né, o Temo, o Fernando José, aí quem vai, né? Então, é isso que a gente tem que ficar atento, né? Quando que vai ocorrer a queda do afastamento social? Isso, de certa forma, me preocupa, porque acho que mesmo na China, que está voltando a abrir as lojas, está voltando as coisas, eu acho que ainda há uma linha olha, mantenham um certo afastamento social. Nós estamos trabalhando em coisas assim que minimizam, né, a questão, né, e já pensando no retorno, né, a questão das máscaras, né? Nós vamos fazer uma linha de máscara fashion, né, porque acho que hoje é absurdo, o cara, máscara fashion, o cara querendo usar, mas eu acho que ali na frente, se a coisa
aprofundar muito, isso vai ser normal e vai ser legal, vai ser uma forma de nós socializar com um elemento novo na vestimenta de moda, né? Mas são assim, isso é uma questão, isso eu acho que é importante também, é a gente aceitar o que a gente está vivendo, né? E começar a trabalhar em cima disso como uma realidade, não negar isso. Não vai acontecer no Brasil, não vai acontecer, já está acontecendo aqui. E como é que a gente vai seguir com os nossos negócios com isso aí? Então, para a questão de estoques e reabastecimento, a gente, obviamente, teve que segurar todos os pedidos com os fornecedores e, de certa forma, cancelar. Estamos falando com cada um porque tem um que tem o fio, tem um que tem o tecido. Não é que a gente não vá receber isso em algum momento. Obviamente, se passar o inverno inteiro e a gente não tiver como receber nesse inverno, vamos jogar para o inverno que vem, né? Afinal de contas, é moda masculina, né? Então, assim, eu acho que essa questão do afastamento social é muito importante, né? Ainda mais para a moda masculina, né? O homem compra na necessidade, né? E hoje não há necessidade alguma, né? Isso até é o que a gente vem fazendo a nível de marketing, né? Eu acho que até é uma afronta ao nosso cliente a gente tentar com muita vontade vender nesse momento, né? Nesse momento que a gente tem feito é tentar ajudar, né? Ontem a gente entregou 250 aventais aí para a Cruz Vermelha. Agora o que a gente vender no e-commerce a gente vai doar para o Cabide Solidário, um programa aí da prefeitura para vestir as pessoas no seu primeiro emprego, né? Pessoas com necessidade. Isso vai acontecer porque a onda econômica vai vir. Por mais que a gente se ajude, que o governo ajude, muita gente vai ficar no caminho, né? E a gente já tem que começar a pensar em como vai ajudar essas pessoas, né? Então, o momento agora não é de vender, não é de se abastecer, né? É de se mostrar solidário, dar esperança para as pessoas, dizer que vai passar, né? E ficar muito atento ao sinal de que as pessoas vão poder se encontrar. Quando esse sinal aparecer lá na frente, prepara os estoques, porque a galera vai querer se encontrar e quando se encontrar vai querer estar bonito. Então, basicamente é isso. Legal, André. Obrigado. Só um pouquinho. Nós temos 5 minutos, no máximo. Então, estamos assim... eu gostaria assim, que a gente desse a nossa contribuição. 30 segundos eu falo. Rezende, só para a questão ali do estoque, nós combinamos com alguns fornecedores para dar uma esperada, vamos dizer assim, e o que eu considero é o seguinte, é que nós ainda nós não estamos no inverno, nós ainda estamos com um calor bastante grande nos últimos dias, então não influiu tanto assim a questão de venda. O que nós vamos fazer a partir do momento que todas as lojas estão voltando? Nós vamos ser mais agressivos para recuperar esses dias de lojas fechadas. Só para compartilhar a questão ali que foi comentada, a questão das máscaras, nós temos uma fábrica de confecção e nesta fábrica estamos com algumas pessoas voluntárias fazendo máscaras hoje, gratuitamente, e que distribuímos para as lojas e algumas instituições. Temos hoje 3.000 máscaras por dia, estamos distribuindo isso aí gratuitamente para clientes e instituições pelo Estado. Isso tem sido uma colaboração mínima que pode se fazer. Incrível, Théo. Fernando, quer contribuir com alguma ideia? Rezende, só um minuto aqui rapidamente. Antes da gente finalizar, eu queria trazer uma pergunta aqui que eu acho que é bem importante aproveitar esses últimos minutos. Bom, primeiro eu queria comentar que eu tive que me vestir de camisa e blazer durante o confinamento, aí, porque foi o meu aniversário de casamento, então eu fui obrigado a botar uma roupa social aí durante o período. Mas é muito verdadeiro isso que o Andreas falou de que as pessoas acabam não se ligando tanto em roupa e moda neste momento, obviamente, no teu convívio social. Mas uma pergunta que eu queria trazer do Luiz Bins aqui, pessoal, que ele trouxe aqui pelo Facebook, tá? A questão do crédito. Eu acho que isso, a gente comentou até, né, Rezende, eu e você, antes do webinar. Isso aí, às vezes, é um lifesaver para o pequeno e para o médio, principalmente, no momento em que estão se abrindo novas linhas de crédito por aí. E a pergunta vem no sentido do seguinte: como é que está a interlocução de vocês, tá? Com o governo, com o BNDES, com grandes bancos, que vão acabar sendo a fonte aí de capital e de fôlego para muitos empresários, né?
a gente vê muitos anúncios de linhas de crédito, a gente vê que os bancos privados não estão facilitando ainda, pelo contrário, acho que eles estão até restringindo o crédito e apertando o motor de crédito. E como é que vocês estão lidando com isso e o que a gente pode dar de aconselhamento aí para quem está buscando alguma linha aí? Aqui é o Peter falando. Eu fiquei muito surpreso com o patamar de aumento de taxa que tivemos. Nós estamos conseguindo captar CDI mais 0,9 ao ano antes da crise, e agora, durante a crise, a gente contratou um banco e veio uma oferta de CDI mais 6% ao ano. Tá? Nem digo para você o que eu falei para o cara fazer com isso, mas realmente teve um fechamento muito grande. Quando eu ouço o Paulo Guedes falando, realmente, para empresas menores, a gente já está com 2 bi de faturamento, então não dá para buscar essas linhas. Mas se eu fosse vocês, eu iria com toda a força com os bancos que você tem para essas linhas que vão se abrir. Vai abrir e, na minha opinião, vai abrir muito mais pela Caixa. Tá? Então, se você tem relacionamento com a Caixa, fica perto desse relacionamento, porque quando abrir, você tem que ser um dos primeiros a pegar lá o que for possível. Tá? Para nós, não vão ter essas linhas, mas a gente busca de outra forma. Okay? Então, conselho para vocês, fiquem perto da Caixa, porque a Caixa, eu acho que é pela Caixa que o governo vai começar a colocar mais esse dinheiro para as pequenas e médias empresas. Alguém mais quer responder? Tudo bem, Frederico? Rezende, talvez pela CDL tu tem alguma coisa para contribuir nesse sentido, tu mesmo, Rezende. Olha, na nossa reunião do CDL, na última, sobre as linhas de crédito, quer dizer, por enquanto não chegaram na ponta ainda não estão disponíveis, mas vão realmente estar disponíveis. Eu gostaria agora que Frederico, da gente fazer a nossa barriga no balcão, podemos fazer agora? Ok, então eu pediria então, Andréia, se você puder dar uma dica bem legal para os nossos lojistas, bem objetiva, bem pontual. Tá. Rezende, passa para outro, depois passa para mim aqui que eu vou dar uma olhadinha nas minhas anotações, qual é a melhor aqui, tá? Legal, Otelmo. Estou desativando, estou entrando no som aqui. Quando tu falaste no início ali, Rezende, eu acho que tu já intermediaste outros painéis e essa é uma situação bem legal que tu faz aí. Eu não tenho duas dicas, tenho uma que eu acho que vale por várias até. Quem está esperando que o governo vai resolver, ele vai ficar esperando resolver. Quem vai ficar esperando que o governo vai resolver, ele vai morrer. E vai morrer não de coronavírus, vai morrer porque vai quebrar. Então, essa é a minha dica aí. Não espera pelo governo. O governo pode ajudar? Sim, mas não vai resolver os nossos problemas. Os nossos problemas nós vamos resolver entre nós e com os nossos parceiros. O governo vai fazer alguma coisa? Sim, mas não vamos esperar a solução total do governo. Obrigado, Rezende. Perfeito, Otelmo. Obrigado. Fernando, que dica legal você daria para os nossos ouvintes ou telespectadores? O que eu posso falar, o que eu tenho feito assim, que tem funcionado assim na empresa? É muita calma na hora de tomar uma decisão. Né? Não chegar e, não, porque eu ouvi muitas coisas assim de vários, principalmente do grupo de franqueados aí, parceiros, assim, vamos demitir todo mundo, vamos botar todo mundo em férias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tudo 2 dias depois do fechamento das lojas. Então, assim, tem muita coisa que tem que esperar um pouco. Vamos esperar um pouco, ter calma, analisar todo o que vai vir do governo, o que vai vir do shopping, o que vai vir, no meu caso, da franqueadora, no caso do, sei lá, do Andrés, dos fornecedores, né, o que cada um vai ceder, e aí montar a melhor estrutura que a gente possa tirar o melhor proveito para o nosso negócio. E aí sim pensar no nosso negócio para ver qual é a melhor solução. Acho que seria isso. Peter, o que você poderia recomendar? Bom, eu falaria o seguinte, seja realista, tá? Não fica achando que o Brasil vai ser diferente dos outros países, nem vai ser pior. Tá? Assuma para o seu planejamento 2 meses
pior cenário, 2 meses totalmente fechados e como você vai passar por isso, tá? Isso vai acabar. Tá? Eu acho que é importante você saber, isso vai acabar, tá? E ninguém quer que você quebre, tá? Todo mundo quer que você continue. Tá? Todos os stakeholders que estão aí querem que você continue. Então, tenha esperança, segure tudo que você puder segurar e isso vai passar, daqui 2, 3 meses, você vai estar caminhando de novo. Okay? Esse é meu... Perfeito, Felipe. Super obrigado. Tem uma última. Bom, alô, tá ouvindo? Opa! Não, muito entusiasmante ouvir a todos aí e essa mensagem do Peter, eu acho que é a principal, né? Ninguém quer que você quebre, as pessoas querem que você passe por isso, né? E acho que isso foi um ensinamento importante desse momento aqui. Mas assim, energia do líder, né? Não vai ter momento na história do seu trabalho, né, que você vai precisar de maior energia do que esse momento agora, né? Acordar todos os dias e realmente dar o seu melhor, né, e ter muita energia para passar por isso. Eu acho que quem não tiver energia e fé, né, para se agarrar que nós vamos passar por isso, né, vai ficar no caminho, né? Acho que um meio termo entre calma, que o Fernando José falou, e atitude, que o Otemo falou, é imprescindível. É imprescindível, né? Porque não dá para a gente tomar a decisão e a atitude antes, mas não dá para a gente ficar esperando, porque todas essas entidades aí, governo e outras entidades que estão aí, elas vão nos dar tempo para a gente tomar as melhores atitudes. Então, assim, é isso, é energia. E aí, a todos que são os líderes dos seus negócios, busca energia e procura ficar bem, né? Porque é isso que vai definir a sua sobrevivência ou não. Então, é isso aí. Legal, gente. Eu queria terminar minha parte só passando uma mensagem de otimismo. Nós vamos ter que gerenciar um processo muito difícil nos próximos dias. Todos os médicos, todos os avisos são: os próximos dias serão desafiadores, os próximos dias serão muito difíceis. Na hora que nós olharmos a televisão, nós vamos ver cenas que a gente não gostaria de ver. Então, serão dias muito difíceis. Nós podemos escolher enfrentar esses dias com otimismo ou com pessimismo. Se enfrentarmos com otimismo, realismo, mas otimismo, passando energia, passando essa vontade que a gente tem de fazer as coisas acontecer, acreditando, o mundo fica melhor, é muito mais fácil. Porque o consumidor qual é o consumidor que vai emergir desse novo mundo? As empresas vão mudar radicalmente. Os consumidores vão mudar radicalmente. Quer dizer, a quantidade de aumentou o delivery, as pessoas o delivery aumentou 10 vezes, alguma coisa absurda. As pessoas se tornaram online, compras de supermercado online, que não acontecia antes, está acontecendo agora de uma forma muito acentuada. Então, o mundo será muito diferente dentro de 30, 60, 90 dias. E as nossas empresas? Nós não podemos esquecer que precisamos pensar já na saída da crise. E na saída da crise, nós precisamos já pensar em como falar com esse consumidor. Ele vai estar muito mais digital. Ele vai estar muito mais... ele criou um conceito de comodidade, de estar em casa. Então, as lojas físicas terão um desafio adicional, que é o novo consumidor digital. Nós conseguimos avançar 5 anos, em 20, 30 dias, em termos de transformação digital. Isso vai influenciar a vida de todas as empresas, vai influenciar a vida de todas as pessoas. Então, se eu puder dar uma recomendação, olho no digital, porque o mundo será muito mais digital nos próximos dias. Aquilo que a gente poderia fazer em 5 anos, teríamos tempo para fazer com toda a calma, não tem mais tempo. Então, se eu puder recomendar, olho no digital, ações para o digital e pensando no novo cliente na saída da crise. Acho que é isso, Fred. E muito obrigado pela oportunidade, Fred e Anlab. Legal, pessoal. Acho que é muito importante ouvir o Rezende. Eu acho que essa questão do Covid mostra qual a velocidade da mudança hoje em dia, né? Como o mundo está se virando de ponta cabeça depois disso,
e a importância daí é o que a gente prega muito aqui na Unlab, de inovar, de trazer inovação para dentro das empresas para saber lidar com esse tipo de situação. A gente tem que ser muito flexível e fazer isso de uma forma rápida, conseguirmos moldarmos as situações como essas de uma forma muito rápida. Pessoal, eu queria agradecer de coração aqui os painelistas, foi sensacional, tá? É o nosso primeiro webinar da semana. Agradecer ao nosso mediador aqui, o Rezende, foi fantástico. Eu acho que a gente teve uma audiência excelente aqui, tanto pelo Zoom quanto pelo Facebook. Amanhã, então, a gente vai ter o painel de agro, tá, pessoal? Vai ser no mesmo horário. A gente está com empresas super bacanas. A gente está falando aqui do principal PIB aqui do Rio Grande do Sul, que é agronegócio, varejo também super importante. Então, amanhã a gente vai estar aqui com empresas como SLC, Grupo Vibra, pessoal lá da BRF. Então, convido todo mundo que está presente para também estar conosco. Agradecer aqui por uma última vez. Não sei se alguém tem uma palavra final aí, deixo aberto o microfone e depois a gente fazer o encerramento. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade e vamos ver se a gente olha o nosso presidente falando aí em cadeia nacional, que está na televisão agora. Um grande abraço para todos. Vamos lá, grande abraço. Vamos lá, obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Valeu. Tchau, boa noite. Boa noite.